Eu queria compartilhar com você hoje uma palavra falando sobre jejum. E o tema é compreendendo melhor o jejum. Quando a gente fala sobre jejum, uma série de dúvidas vem ao nosso coração. Sobre como fazer, se devemos ou não fazer. É uma série de questionamentos que a gente vai tentar sanar aqui nesse pouco tempo que a gente tem juntos. É algo importante na nossa caminhada cristã. Tanto que o próprio Jesus deixou instruções de como a gente deve proceder ao realizar o jejum. Jesus ensinou a gente de que forma a gente deveria fazer isso. Os ensinamentos de Jesus têm um peso muito grande na nossa vida. Ele é modelo para nós em tudo que a gente faz. Ele tinha um propósito. Jesus tinha propósito em tudo que ele fazia. E quando ele tirou um tempo para falar sobre a importância do jejum, ele queria nos ensinar algo que a gente vai tentar compartilhar aqui juntos nessa manhã. Todos os ensinos de Jesus, compartilhados naqueles dias, eles valem até hoje para nossas vidas. Há pessoas que entendem que o jejum é uma prática do Antigo Testamento. Mas a gente tem no Novo Testamento muitos textos que também falam sobre jejum. E a gente vai tratar sobre alguns desses textos aqui hoje juntos. A prática do jejum talvez nunca tenha sido tão necessária como nos nossos dias. Os dias que nós temos vivido nos levam a entender a importância do jejum nas nossas vidas. Nós temos convivido nesses dias com uma pandemia mundial que tem afligido todo o mundo aí. E a gente ainda está envolvido nessa pandemia. Embora os números tenham caído, a vacina ela é um paliativo. A gente não conseguiu sanar todo o problema ainda. E fora essa questão da pandemia, nós estamos vivendo um tempo de guerra que, além de afetar o mundo todo, ainda pode se transformar numa terceira guerra mundial. Só aí a gente já tem muitos motivos importantes para que a gente esteja jejuando. Será que a gente tem motivos para nos preocupar e para jejuar? O primeiro deles, o primeiro texto que a gente vai compartilhar aqui nessa manhã, está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 16. Se você quiser procurar aí na tua Bíblia, a gente aguarda uns segundos aqui, mas a gente vai usar alguns textos do Novo Testamento que nos fortalecem a importância e as maneiras e as dicas de como se praticar um bom jejum. Mateus capítulo 6, versículo 16, assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vê no secreto. E seu Pai que vê em secreto vai te recompensar. Até aí. A palavra jejuar, irmãos, que Jesus usou nesse texto, é traduzida do grego nesteu, que significa se abster de alimento sólido e líquido por um preceito, por um fim religioso, por uma causa religiosa. O jejum pode envolver algo mais do que se abster de comida. 1 Coríntios 7,5 diz assim: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Ele estava dizendo que os casais, casados, né? Porque hoje a gente tem que fazer esse esclarecimento. Tem gente que mora junto, mas ainda não é casado. É algo que a gente precisa resolver. Nem todo casal é casado. Por isso que a gente faz evento de casais, para explicar para os casais a importância de resolver essa questão na presença de Deus e dos homens. De atrair a bênção de Deus sobre o seu relacionamento. Mas, voltando ao texto, Paulo nos mostra que há outras formas de se consagrar a Deus, que não só abrir mão de alimentos, de uma alimentação. Há outras coisas que são lícitas, porque o sexo dentro do casamento ele é lícito, que são bênção de Deus e que podem ser usadas para nos consagrarmos ao Senhor. Ele estava falando do afastamento da intimidade do casal. Vocês entenderam isso, né, irmãos? No entanto, ele já conhecia como a gente age e como a gente pensa. Então ele já nos adverte que esse tempo de jejum só pode ser feito se houver concordância entre o casal, se os dois estiverem de acordo que isso seja praticado por um dos dois ou até pelos dois, apenas por um curto período de tempo. Não pode ser por 6 meses, 1 ano. O afastamento do casal por períodos longos abre a brecha para que o inimigo venha atacar o seu casamento.
Mas nos concentrando no texto de Mateus 6, 16 a 18, que foi o que nós lemos, a gente vai ter já 3 pontos aqui que serão onde nós vamos concentrar o nosso estudo dessa manhã. Primeira coisa, Jesus demonstrou que ele esperava que a gente jejuasse. Primeira coisa. Segunda coisa, ele mostrou a forma correta e a forma errada de se fazer um jejum. Terceira coisa, ele enfatizou a importância de fazer da forma correta. Então, primeiro ponto, a expectativa de Jesus para o nosso jejum. Ele começa o texto dizendo a palavra quando jejuar, e não se jejuar. Faz toda a diferença. Estava implícito que é algo que devemos fazer. O se nos leva a pensar que se um dia a gente decidir, se vier à nossa mente o desejo de jejuar, então assim, se eu quiser, mas quando, que é a palavra que Jesus usou, subentende que ele espera que a gente faça. E que quando formos fazer, a gente faça da forma correta. Ok? Por que interpretamos que seja uma expectativa de Deus? Porque não há nenhum texto que nos mande, que nos obrigue a jejuar. É demonstrado que traz benefícios, mas não é algo que é imposto, não é algo que é obrigatório você fazer, ou eu fazer. Ok? Então, pastor, se a gente não jejuar, a gente não vai estar pecando. Não, irmãos, vocês não vão estar pecando. Então, por que jejuar, pastor? Nós não jejuamos porque nos é obrigatório, mas porque sabemos que alegra o coração de Deus. Essa tem que ser a nossa motivação. Que nos aproxima dele, que nos deixa mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Essa tem que ser a nossa motivação e esse é o desafio para o nosso coração quando a gente fala sobre jejum. Você pode pensar, não vejo motivo para jejuar, uma vez que eu vivo na época da graça. Me dê ao menos um motivo, baseado na palavra de Deus, que me convença da importância de jejuar. E aí você mesmo responde. Ah, já sei, você vai me dizer aquele texto onde Jesus diz que determinadas castas de demônios só saem com jejum e oração. Eu poderia usar tranquilamente esse texto, irmãos. Não teria problema nenhum, ele é verídico, ele é autêntico, porque é uma arma poderosa para vencer as ciladas do inimigo. Mas que tal se eu disser para você que Jesus jejuou? Só isso. Por que jejuar? Porque Jesus jejuou. E como ele é o nosso exemplo, a gente também deve jejuar. E se você quer ir tão a fundo, a Bíblia diz que ele jejuou durante 40 dias. Então, se você quer seguir o exemplo de Jesus, se você quer algo que o mestre fez, está aí um modelo para você seguir. Joel, lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 14, ele diz: decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. O jejum, irmão, está sempre ligado, sempre relacionado a um contexto de oração. Sempre que a gente pensar em jejum, esse tempo que a gente consagra ao Senhor é para a gente gastar, para a gente se envolver num relacionamento de mais intimidade com o nosso Deus. Nesse caso, por um clamor que eles estavam fazendo a Deus. O povo estava exposto a uma praga de gafanhotos e receberam uma ordem do profeta para jejuar e interceder para que a intervenção do Senhor viesse sobre a nação. Nada que a gente não esteja vendo hoje nos nossos dias. Joel 2,15, toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Embora, Senhor, irmãos, não haja uma exigência, em alguns momentos Deus usa os seus profetas para reunir o povo em um propósito de jejum. Nós também agimos assim. Quando a gente tem um evento, quando a gente tem um culto especial, algo acontecendo na nossa sociedade, a gente também entra em um propósito de jejum. Se a gente conseguir enxergar o jejum, não somente como uma forma de petição, mas como uma maneira de devoção a Deus, como uma ferramenta que pode nos ajudar a nos aproximar do nosso Pai, talvez a gente encontre uma motivação ainda maior para jejuar. Esse texto pode nos ajudar a entender melhor essa questão de jejum como uma forma de adoração. Lucas, capítulo 2, versículo 36, diz assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa. Havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então, permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo.
Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Olha que interessante, a Bíblia nos mostrando alguém que fazia jejum constante como uma forma de adorar a Deus. Ela ia ali e uma das maneiras que ela encontrou de adorar a Deus foi fazer jejum. Ela tinha prazer em adorar a Deus com jejuns e orações constantes, diz o texto. Atos 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Esses homens estavam ministrando o povo, eles tinham a responsabilidade de levar a palavra de Deus ao coração dos homens. Um dos momentos onde é importante o jejum é quando a gente está encarregado de ministrar a palavra. Então lá no teu G100, ou aqui na igreja, quando você é desafiado a fazer uma coisa, é importante que você tenha um tempo de consagração, de separação para o Senhor. Eles eram encarregados da pregação da palavra. E eles entenderam que para conseguir entregar o melhor, o excelente, eles precisavam incluir em suas práticas o jejum. E foi embaixo de jejum que eles foram chamados para anunciar a Jesus em outros lugares. Nesse momento eles são chamados, são desafiados, convocados para uma nova fase nas suas vidas, onde eles iam sair pelo mundo falando sobre Jesus. É importante que a gente entenda que o objetivo de Deus não é que a gente sofra, não é que façamos sacrifícios, mas que possamos nos aproximar dele, de maneira que possamos nos sentir debaixo da sua proteção e do seu cuidado. Há benefícios em aderirmos à prática do jejum, benefícios físicos e não somente espirituais. Há pessoas que criticam fazer jejum, mas a própria ciência diz que faz bem. A pessoa que jejua um dia por semana dá uma folga para o seu sistema digestivo e por si só já faz bem para ela. Ela separou um tempo onde ela não estava lançando coisas dentro do seu corpo. E isso fisicamente faz bem para ela. Mas o principal benefício para nós, quando a gente entende isso, é o espiritual. Jesus disse que se jejuarmos da forma correta, sem fazer alardes, o nosso Pai nos recompensará. O nosso objetivo aqui é te motivar a fazer jejum, para que você possa ver com seus próprios olhos quantas portas irão se abrir, quanto milagre de Deus você vai presenciar, quanto você vai se sentir mais perto de Deus, entre tantos outros benefícios. As pessoas que jejuam vão viver e experimentar coisas que talvez aqueles que não jejuam nunca vão experimentar. O que você quer, o que você deseja experimentar no teu relacionamento com Deus. Segunda coisa, atitudes certas e erradas quando fazemos jejum. Como diz o texto, você queria ser visto por todos enquanto fazia jejum? Queria ser reconhecido pelas pessoas, pela sua atitude? Tá bom. Se você ficar alardeando isso, você vai conseguir isso. Mas isso é tudo que você vai conseguir. Você não fez nada para Deus. Foi tudo para você mesmo. Você jejuou para você, não foi para Deus. Jesus começa o capítulo 6 de Mateus falando sobre isso. Mateus 6,1 diz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Ou seja, ele está deixando bem claro aqui, se a motivação estiver errada, não vai adiantar nada. Quando a gente busca o reconhecimento humano, a gente perde a recompensa do nosso Pai. Se fizermos a coisa certa, mas do jeito errado, não vai funcionar. Não conseguiremos chegar ao lugar que gostaríamos, que é na presença do nosso Deus. Então, pastor, qual é a ideia primordial do jejum? Pensa o seguinte, ó. Eu ouvi uma história que diz assim: um irmão procura o pastor para dizer o seguinte: pastor, eu não gosto de jejuar. Eu não me sinto confortável em jejuar. Por que, irmão? Por que você sente tanta dificuldade em jejuar? Porque, pastor, quando eu estou jejuando, eu sinto fome. Esse não é o propósito? Não é a gente mortificar a carne? Não para que gere sofrimento e dor, mas para tirar de cima de nós todo o entulho que está atrapalhando a nossa perfeita conexão com Deus. Então, irmãos, fazer jejum e não sentir fome não fez jejum.
Ainda mais se você se dispôs a se abster de algum alimento, né? De uma refeição ou de um período, de um tempo onde você não iria se alimentar. O jejum libera o funcionamento do 5G com Deus. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é assim? Então, quando a gente se separa, tem um tempo separado com Deus, a gente aumenta a nossa conexão com Ele. Tudo no nosso relacionamento com Deus está no nível espiritual. E quando a gente jejua, a gente melhora essa conexão com o Espírito Santo. A gente não vive, irmãos, sabe, nesse nível de espiritualidade constante. Porque nós estamos envolvidos com as coisas do dia a dia, com os afazeres do dia a dia. E uma das consequências do jejum é uma maior percepção dessas coisas que são espirituais. Deus abre os nossos olhos espirituais. A gente começa a ter uma percepção diferente das coisas quando a gente está mais próximo de Deus. Em momento de definições, o jejum nos torna mais sensíveis para perceber qual o melhor caminho que a gente deve seguir. Tem um escritor chamado Kennedy Hagin. Ele diz o seguinte: o jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai te ajudar a se tornar mais suscetível ao Espírito de Deus. Ou seja, o jejum não é para Deus, é para nós mesmos. Quando a gente decide jejuar, é para que nós possamos nos aproximar de Deus. É para que nós possamos nos libertar das coisas que estão atrapalhando esse nosso relacionamento e a gente possa dar mais um passo na direção de Deus. Mas o jejum não faz milagres, irmãos. Como assim, pastor? Então agora mesmo é que eu não vou jejuar. Vamos entender direito aqui, irmãos. O jejum é o canal que nos leva a experimentar o milagre. É através do jejum que a gente é levado ao milagre. Quando a gente faz uma teleconsulta, que é uma consulta médica por telefone, já fizeram isso? E o médico passa para nós uma receita que leva a gente ao alívio do nosso problema. Aí a gente sai dizendo que o nosso telefone nos curou. É isso que a gente faz? Não, né? Porque ele só foi a ferramenta que nos deu acesso ao direcionamento do médico para a solução do nosso problema. Da mesma maneira é o jejum. Ele é o canal que nos leva a nos aproximarmos de Deus e a experimentarmos o milagre dele na nossa vida. O poder não é do jejum, o poder é de Deus. Não há poder no jejum, há poder no nosso Deus. E quanto mais ligado a gente estiver com ele, maior a probabilidade da gente experimentar o sobrenatural. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele quer que a gente faça parte do mover, do derramar do seu poder, que a gente veja os céus abertos e o derramar do céu na terra. Tudo isso é desejo também do nosso coração. Jejue para alcançar uma bênção. Jejue para adorar a Deus. Jejue pelo agir de Deus sobre a nossa nação e sobre o mundo em dias de guerra como os que a gente tem vivido. A questão não é não dizer que jejuou, mas não se autopromover. Por que jejuou? O texto lá não estava proibindo a gente de falar que a gente jejuou. Como a gente ia saber que Jesus jejuou 40 dias no deserto se não tinha ninguém lá com ele? Jesus estava sozinho. Ele deve ter contado para alguém, para incentivar, para motivar e não para auto se promover. Quando a gente compartilha as nossas conquistas após um jejum, a gente está aumentando a fé daqueles que nos ouvem e motivando eles a também jejuar. A questão não é que se pode, mas se deve compartilhar o que está jejuando. Essa é a questão que a gente precisa perguntar. Vai ajudar? Vai edificar? Vai de alguma maneira inspirar o meu irmão? Se a resposta for sim, então compartilhe com ele aquilo que está fazendo. A coisa certa, feita da forma certa e na hora certa, sempre serão um instrumento de bênção na vida das pessoas. E como eu devo jejuar, pastor? Você decide. Não tem regras, mas geralmente o Espírito Santo te ajuda nesses momentos. O que jejuar? Qual a duração? Obedeça a direção do Espírito Santo. Quais os tipos de jejum? A Bíblia fala sobre 3 tipos de jejum. Primeiro, o jejum normal. É aquele onde você não come, mas bebe água. A Bíblia diz que Jesus ficou sem comer durante 40 dias. E ao final desses dias, ele teve fome. Ela não diz que ele não bebeu água, nem que ele teve sede. Logo, presume-se que Jesus tenha ingerido água durante o seu período de 40 dias de jejum. Então,
Esse jejum normal é aquele onde você bebe água. Segundo tipo de jejum é o jejum parcial, aquele onde se abre mão de uma ou algumas coisas. Daniel fez esse tipo de jejum. Ele não comeu carne, não bebeu vinho, nem os manjares da mesa do rei, por um tempo. Então, ele não abriu mão de toda a alimentação, mas de uma parte da alimentação, é o que a gente chama de jejum parcial. E a gente tem aquele que é o jejum total, aquele onde não se come nem se bebe nada, também conhecido como jejum absoluto. O máximo que a gente vê na Bíblia é o caso de Esther e de Saulo, na sua conversão, que foi um jejum de 3 dias. Mais que isso, sem água, não é recomendável, tá certo? Então, se você quer fazer um jejum total, um jejum absoluto, a recomendação é que ele tenha até no máximo 3 dias. Exceções. Moisés, quando estava no monte com o Senhor, ficou 40 dias sem comer nem beber, diz a Bíblia, mas ele estava na presença de Deus, ok, irmãos? Aí é um caso diferenciado. E também Elias, que segundo a Bíblia, com a força de uma refeição, caminhou 40 dias com o alimento que o anjo deu para ele. Também é um caso isolado, tá certo? Tem alguma exclusão, pastor? Algum caso onde não seja recomendado que a pessoa faça o jejum parcial, ou o jejum normal, ou o jejum absoluto? Sim, tem. Casos onde não há uma recomendação médica. Você tem um problema de saúde, você não pode ficar sem se alimentar. Aí você vai lá e quer contrariar tudo, fala, não, Deus pode todas as coisas. Você contraria uma ordem médica e vai fazer um jejum que você não pode fazer. Então, não é recomendado se o seu médico não autorizou. Se você tem algum problema de saúde, pergunte primeiro ao seu médico se você pode, tá certo? Se não puder, não faça. Há muito mais, irmãos, a ser dito sobre o jejum, mas não dá para tratar tudo num culto só. Então, se você ainda tiver alguma dúvida, converse comigo que a gente tenta encontrar as respostas aqui juntos, tá certo? Eu queria que você fechasse seus olhos agora para a gente buscar do Senhor forças para aderir à prática de jejum, para que você possa se consagrar pelo menos uma vez por semana, certo? Não precisa começar jejuando todos os dias, não, mas precisa dar um passo de fé na direção daquilo que vai nos aproximar de Deus. Certo? Feche seus olhos aí. Vamos pedir ao nosso Senhor que Ele nos ajude a assumir um compromisso com Ele de, a partir de hoje, ter um tempo de jejum toda semana. Pai, nós cremos em Ti, Senhor. Cremos na Tua palavra, nos Teus ensinamentos, em tudo que nós ouvimos aqui hoje, que é fundamentado na Bíblia. Senhor, nós queremos assumir um compromisso com o Senhor de jejuarmos pelo menos uma vez por semana. Diga para o Senhor quantas vezes você quer fazer isso. Se há uma proposta de mais dias da semana, fale para o Senhor. E diz para Ele, Senhor, eu quero estar me consagrando a Ti. Eu quero estar me rendendo ao Senhor. O que você deseja alcançar com o seu jejum? O jejum precisa ter um propósito. Senhor, eu estou jejuando aqui pela minha nação. Eu estou jejuando aqui pelo final dessa guerra absurda. Eu estou jejuando aqui pela saúde de um parente, de um ente querido meu. Eu estou jejuando aqui, Senhor, por uma porta de emprego, por uma promoção. Então, diga para o Senhor o que está te levando a esse jejum. Senhor, eu quero jejuar como uma maneira de adoração ao Senhor. Eu quero consagrar a minha vida no Teu altar, porque eu percebo, meu Deus, que eu tenho sido levado a uma sede e a uma fome da Tua presença. Adore ao Senhor, porque você possa se sentir mais perto dEle. É pedir, interceder, clamar pela sua vida ou de outra pessoa, que seja importante para você. É buscar do Senhor algo que te leve para mais perto dele, em todo o tempo. E a nossa oração precisa ser sempre assim. Não importa o que nos motive, mas precisa existir em nós uma sede de aumentar o nosso nível de intimidade com o Senhor. Amém, queridos? Então, eu queria desejar para vocês aí uma semana abençoada, que o Senhor esteja fortalecendo vocês nesses dias, dando da sua graça, do seu poder e da sua presença. E a gente se encontra na semana que vem, num tempo de ceia, juntos aqui na igreja. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Amo muito você.